lá em Jeremias 7. Vai estar ali na mesa, já está, né? Eu não estou vendo, ali, é uma caixinha, né? Pronto, está ali, ó. É para os moradores de rua, viu, irmãos? Para ajudar os moradores lá. Vamos no 7 mesmo. Jeremias 7:1. Vamos ficar em pé, irmãos, quem puder. Palavra que abriram, amém? Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Isso ele falou 3 vezes, viu, irmãos? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Amém. Vamos ler o 16, no mesmo contexto. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, não é? Pulei. Desculpa. Os filhos apanham lenha, os pais acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não, antes a si mesmo, para a sua própria vergonha. Porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Senhor Jesus, vamos ler e orar o 7:2, não é? Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Vamos ler e orar esse texto. Põe-te, Senhor, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama a ti esta palavra e dize: ouve, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas, vós que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Ó Senhor Jesus, assim diz Jesus, Senhor. Senhor Jesus, põe-te, Senhor. Oh, Senhor, fala-nos. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Irmãos, todas as coisas são formadas pela palavra. E a palavra, ela é dada para que ela é liberada, e ela é transformadora, e ela é o princípio de tudo. Ela é a que forma todas as coisas. Se a gente for para João, né? João 1, ele disse: no princípio era a palavra. Então a palavra, ela é o princípio. Tudo é formado pela palavra. A gente já tem dito aqui que quando a gente tem que ter cuidado com as palavras, porque a gente pode projetar e lançar coisas que nem a gente quer, se a gente não tiver cuidado com a palavra. A palavra é fundamental ter cuidado com ela. E a palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias é: põe-te à porta do Senhor e proclama ali esta palavra. Então ele diz: ó, eu vou te dar a palavra e tu vai dar a palavra lá, eu vou te falar, a palavra vou para ti. Então o sacerdote, ele recebe a palavra, o profeta recebe a palavra, para poder a palavra ser dada. E toda geração de vida, ela vem dessa forma. O Senhor dá a palavra e a palavra precisa ser dada. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor. Ó, ouvi a palavra do Senhor. Então, qual é a palavra que a gente precisa ouvir? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que faz a diferença. A gente pode ouvir muitas palavras. Muita gente vem em nome do Senhor. O inimigo também tem a palavra. Fala-se do evangelho de Herodes, fala-se de vários evangelhos ou boas novas, mas a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor, ela vem com espírito, não é? Espírito e vida. Então ele diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quer dizer, aquele que combate, aquele que resiste, aquele que veio para vencer, aquele que determina todas as coisas: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu farei habitar neste lugar. Nós sabemos que o templo era a figura do templo hoje que somos nós. Então esse texto a gente pode pegar e estabelecer para nós como templo, não é? Então o que é que ele está dizendo? Pega a palavra, emenda vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Onde? Qual o templo? Né? O Espírito, né? Ele diz que se destruires este templo, em 3 dias eu o reconstruirei. E ele agora diz que a adoração não é mais lá no templo, a adoração é no Espírito. Então onde é que estava Deus quando Jesus estava dentro do templo? Estava no templo ou estava em Jesus? Ele já tinha saído do templo e estava em Jesus. Ele antes ocupava o templo periodicamente, mas em Jesus ele está constantemente. E onde é que hoje o templo se estabeleceu? Em nós, a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a expressão de Cristo. Nós somos aqueles que recebeu o Espírito dentro de nós, não é? Porque testemunhamos e falamos sobre isso para as outras pessoas, porque isso nos incomoda, porque isso faz a diferença na nossa vida. Nós somos diferentes, porque recebemos um Espírito dentro de nós, embora muitas vezes estejamos parecendo com o mundo, embora muitas vezes nos confundemos com este mundo, com essa geração, com este século. E a gente precisa da palavra para poder ter luz. E ele está dizendo aqui: não confundeis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor.
Então a gente tem que ter cuidado, porque nem toda palavra que diz que é templo do Senhor, que é do Espírito de Deus, é de Deus. A gente precisa entender que a gente pode ser enganado. E Jeremias é um profeta que ele é diferente dos outros, porque ele não vem para edificar, ele vem para destruir e edificar em si. Ele vem para mostrar a condição daquele povo. E a gente precisa entender qual é a nossa condição hoje. Como se passa a vida cristã nessa presente era, ou época, ou século. Porque quando ele chega aqui no 16, ele pede para não orar por eles. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor, oração, nem importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo e as mulheres amassam farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Essa figura da rainha dos céus, a gente precisa entender hoje, e oferece libações a outros deles para me provocarem ira. Então, como é que a gente pode estar provocando o Senhor hoje? Se a gente entender que quem tem a condição de informar como um homem deve ser e como ele deve se comportar, é Deus. Mas muitas vezes a gente está pegando as coisas desse mundo e está querendo ter o mesmo comportamento que estão dizendo que deve ser. Então, quem foi que gerou a vida? Quem deu origem? Quem é que se estabelece como deve ser? O homem, como deve ser a mulher? O Senhor. Se a gente for ver, no princípio ele criou o homem, não é assim? Homem e mulher os criou. Ou criou Adão. Adão é homem e mulher ao mesmo tempo. Na ideia criativa de Deus, é uma coisa só. Mas na sua formação, o homem vem em primeiro lugar. Esse é o princípio. Então, quem é que gera a mulher? Quem é que dá luz à mulher? O homem dá luz à mulher. Esse é um princípio. O homem dá origem à mulher. E a mulher? A mulher dá origem aos filhos. E ele vai dizer: crescei e multiplicai-vos. Sede fecundo, crescei e multiplicai-vos. Essa é a ordem. E como é que o homem gera? Como é que ele é fecundo? O homem, ele é fecundo. Ele tem a semente, ele tem o sêmen. E quem é que recebe o sêmen? Qual é o lugar apropriado para receber o sêmen? Ou a semente? A mulher. A mulher, ela tem um útero apta para receber qualquer sêmen, qualquer palavra, porque o sêmen é a palavra. O sêmen é a palavra. Como é que se conquista uma mulher? Não é pelo falar? Não é assim? Eu sempre, desde que era do mundo, já dizia isso. Você convence ela. A mulher, ela está apta a receber. Ela tem todo o campo necessário para receber qualquer palavra. Mas quem é que dá luz à mulher? O homem. A palavra vem pelo homem. O Senhor faz essa mesma figura da igreja e ele. Ele é o homem, a igreja é a mulher. Ele é a cabeça e a mulher é o corpo. A mulher é o corpo.
A mulher é o corpo. O corpo como expressão, ele precisa de quê? Unidade. Nós somos o corpo de Cristo, precisamos de unidade até para ajudar os de fora, porque individualmente a gente não consegue suprir da mesma forma que seria todos juntos. A gente precisa um do outro. Então, a igreja como a mulher, ela é fértil, ela tem a capacidade de suprir na terra toda a necessidade, porque o cabeça assim o determinou. Cristo é o cabeça, a mulher é o corpo, é a igreja, é o cabeça. Então, na igreja tem olho, tem boca, tem nariz, né? Tem ouvido, tem tudo. No corpo, todo o suprimento, toda a necessidade, ela está no corpo. Tudo o corpo gera, assim como a mulher é fértil, o corpo ele é fértil em produzir, em gerar vida. Por isso que a responsabilidade da igreja é ouvir o cabeça para poder gerar vidas. A responsabilidade é de quem, irmãos? De cada um de nós. Primeiramente, de sermos um. A gente precisa entender que precisamos ser um. Um no sentido de que ouviu o Espírito e agora, através desse Espírito, quer obedecer. Mas existe uma figura que a gente precisa lembrar de Gálatas, que ele diz que quando o filho é pequeno, ele é como um escravo. Ele precisa ter um crescimento. E como escravo, ele não tem independência. Ele quer dizer que o filho, quando é pequeno, ele não é independente dessa estrutura. Ele não é um dependente de Deus, ele é um dependente da mulher. Muitas vezes, quando a gente acolhe um irmão novo, ele é dependente de quem? Dos irmãos. Até o momento de Cristo for gerado nele plenamente, ele se torna, entre aspas, independente dos irmãos. Ele passa a ser, não aquele que busca a bênção, como Nery falou, mas um abençoador. Que Deus quer, como aqueles convictos que já recebeu a bênção. Nós somos aqueles que têm a capacidade de abençoar. Nós temos a capacidade de abençoar, porque assim o Senhor disse. Nós somos a mulher dele. Nós somos aqueles que foi criado por ele para poder gerar vida. Então, a visão daqueles que podem abençoar só é real quando ele alcança alguma maturidade. Porque enquanto ele não alcança maturidade, ele fica reclamando da mãe por não amá-lo. Ele vive cobrança. Ele vive aqui atrás da bênção. Ele vai estar aqui querendo ser abençoado de alguma forma. Ele não se entende e não vai se identificar como aquele que pode abençoar. Então ele é criança. Ele é como um escravo. Ele fica dependente dos outros. Ele precisa de visita. Ele não é aquele que visita. Ele precisa de visita, porque ele é carente. Ele é um menino que precisa do peito da mãe. Ele precisa depender da mãe. E hoje nós vivemos esse fenômeno. Todos querem depender da mãe. A rainha do céu, ou o corpo na estrutura de abençoar e de cuidar e de suprir as necessidades da criança, é o que está regente hoje na atual sociedade. E é que Isaías vai dizer que quando estivesse perto do fim, seria dessa forma.
A gente está vivendo em busca da igreja como suporte para a satisfação de nossos ideais, ideologias. Eu tenho minhas ideologias. Eu preciso alcançar meus objetivos. E vive-se em busca de Deus para suprir minhas carências. Como é que a gente vive em busca de Deus para suprir nossas carências? Eu preciso do Senhor para me relacionar com minha mulher. Eu quero que minha mulher seja assim, 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 para eu poder amá-la. Porque eu crio o ideal, eu crio o casamento ideal, eu crio a mulher ideal, eu crio as circunstâncias ideais para que eu seja feliz e quero contar com Deus para isso. Muitas vezes eu quero ter a igreja do padrão em que eu me enquadre, porque eu chego aqui e ninguém grita. Eu queria que gritasse, ou senão os irmãos são muito lentos, eu vou para um canto que os passar mais rápido, porque eu quero a igreja ideal para mim, e a gente fica idealizando as coisas segundo os meus ideais. Só sou feliz se tu me deres uma mulher assim, e eu não entendo que o Senhor me deu uma mulher daquele jeito para que eu seja para ela o que eu posso ser, e não aquilo que ela deve ser para mim. E eu transfiro. Eu digo que o meu problema é minha mulher, não sou eu. Pode observar que é assim. O problema é meu marido, não sou eu. Ele é assim, 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 assim. A gente não procura se enquadrar da forma melhor para ser. A gente devia ser inspiração para cada um buscar o Senhor e saber qual a vontade do Senhor. Porque Deus tem um plano. Deus já determinou como é que é o homem, já determinou como é a mulher. Ele tem um padrão dele, e a gente quer seguir o padrão do mundo. Eu só sou feliz se eu tiver um trabalho fora e me sustentar sozinho para não depender do marido. Esse é que o mundo diz hoje. Mas esse é o padrão? Ou é o padrão que eu adquiri? Não, a mulher agora tem que dividir tudo comigo. Tem que ser tudo rachado, porque senão não dá certo. Porque hoje está muito difícil de viver. A gente começa a estabelecer padrão que não foi Deus que colocou. Não estou dizendo que tem que ser de um jeito ou de outro, irmãos. O que eu estou tentando dizer é que nós precisamos da palavra revelada em nosso viver, para sabermos como eu devo ser para o outro. Um padrão de Deus para cada um de nós. Porque se eu disser a você que tem que ser de um jeito, para outro você tem que ser de outro. Só quem sabe como é que tem que ser é o Senhor. Por isso que eu gostava muito. O irmão Wesley dizia que as pessoas chegavam para lá e diziam, queria uma resposta para o problema dele, dentro de um conceito prático, dentro de uma estatística razoável, um conceito que ele aceitasse. Pastor, meu problema é esse, como é que eu faço? Vá orar, pergunta ao Senhor. Cara, mas rapaz, ia olhar assim, assim, assim. Vá orar, rapaz, coloque diante do Senhor, vá ver o que é o que o Senhor vai te dizer. Mas a gente está querendo palavra, a gente está querendo revelação, a gente está querendo ser as mulheres adoradores da rainha do céu. A gente falou aqui da deusa Diana, né? A deusa Diana, ela tinha um corpo cheio de peito, que é mais ou menos as denominações de hoje. Cada igreja tem uma tetazinha que vai me suprir as minhas carências. Então minha carência é essa,
aquela igreja me supre dessa carência. Eu não sou para o Senhor é para mim. Esse que é o grande problema. A gente não entendeu, rapaz. A gente ainda está vivendo como se Deus fosse levar a gente numa redoma, e que problema para a gente não é para ter, doença não é para ter, a gente não é para ter nada, porque eu sou filho de Deus. Também não vai aprender nada, viu? Porque se você não tiver nada, não vai aprender nada. Nato e morto, é melhor nascer e morrer. Porque a gente é cheio de carência, a gente é cheio de problema, a gente é cheio de erro de alvo. Errar o alvo é pecado, pecado é errar o alvo. Por quê? Qual o nosso alvo? Jesus, plenitude dele. A gente tem que ter a plenitude de Jesus. Esse é o alvo. Quando é que a gente erra o alvo? Quando a gente quer ser como alguém que não é Jesus. A gente cria um modelo, uma ideologia e passa a viver por ela. Qual o problema da sociedade hoje? Femininismo. A mulher está mandando em tudo. A gente estava comentando, como é? Tânia estava dizendo que era GLS, gay, lésbica e simpatizantes. Aí depois mudou para quê? Depois virou GLBT. Aí depois ele virou LGBT. Mas está tudo errado. Como é o ideal? Como é o ideal? Não, é LGBT. Não, segundo eles, é LGBT. Que a última é LGBT, né? Por quê? Porque a lésbica, ela vem em primeiro lugar. Ela tem que mandar. A mulher é a autoridade. Nós temos que fazer o que a mulher diz. Exatamente. Chegaram para Cláudio Duarte e disseram assim: eu sou gay e estou querendo casar com um homem, né? Aí ele disse: então case com uma mulher que quer ser homem, pelo menos fica, né? Para ver se fica normal o negócio. Mas qual o grande problema nosso? É que nessa dependência de suprir nossas carências, a gente vive como aqueles que não cresceram e que não largaram a saia da mãe, tá certo? E não tem revelação do Senhor. Você sabe qual é o grande problema meu? Cada vez que eu tenho um conflito com Vanessa, é uma carência minha de Deus que eu culpo ela, quando na verdade era para que eu entendesse esse conflito como um instrumento do Senhor, para que eu não seja carente, porque eu tenho que depender de alguém para ser feliz. Eu não já tenho o Senhor? Isso é um complemento. Eu tenho que fazer com que a mulher seja inspirada e entender o que é que Deus quer para a vida dela, e eu entender o que é que Deus quer para a minha vida. Quantidade de anos vivido. A gente quer qualidade ou a gente quer quantidade? Que diferença faz? Se a gente for pensar que quantidade de ano é felicidade, a gente vai dizer que Jesus era infeliz, né? Que o cara morreu com 33 anos e meio. O que é que importa para a gente? É o grau de alcance de consciência para com Cristo? Ou uma vida aqui dissoluta na carne, sem entender o propósito
identidade. O que é que eu estou querendo com a vida? A gente está recebendo a palavra para quê, irmãos? Para amanhã eu estar do mesmo jeito, sem... Oh, Senhor Jesus, como a gente precisa de Deus a cada instante. Eu digo, estava dizendo aos meninos, quando a gente acorda, é mais um dia. Mas quando no final do dia, é menos um dia, não é assim? É menos um dia. É de manhã, é mais um dia. Abri os olhos, misericórdia do Senhor se renovou na minha vida. Mais um dia eu tenho. Mas o que é que eu fiz naquele dia para que no final dele eu tenha dito que ganhei o dia? Eu quero perder o dia, eu quero ganhar o dia. E como é que a gente ganha o dia no pensamento de Deus? Como é que a gente ganha o dia? Se eu expresso, se eu elimino o meu eu. Jesus, quando disse assim: quem quer vir após mim, nessa assim mesmo, pegue sua cruz. O que é a cruz? A cruz é a morte. Pega a tua morte, porque tu já está com a morte em tu. Já tem a eternidade em você, mas seu corpo vai para a morte, porque o pecado está aí. Eu não redimi seu corpo. Seu corpo é uma promessa futura, porque você crê hoje. Você recebeu o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus, mas seu corpo está indo para a morte, por isso que a gente está envelhecendo. Pega a tua morte e me segue. Pega a tua condição e me segue. Porque não importa a tua condição, não importa o que te leva à morte, o importante é tu estar me seguindo. E a gente sabe que a gente vai se conformando com Ele, como Ele. Não é ser para Cristo, não é ser de Cristo na forma de mostrar o exemplo, ou de Jesus, né? Porque a gente quer muito Jesus e não quer Cristo. A gente sabe que Pedro, quando disse a Jesus que morria por ele estava sendo verdadeiro. É tanto que ele puxou a espada na frente de um bocado de guarda pretoriano lá, e ele partiu para o conflito, para morrer. Mas ele estava morrendo por quem? Jesus. E Cristo? Cristo é quando ele estava lá para ser morto, e perguntaram a ele: tu conhece esse cara aí que está para ser morto? O Cristo? Não é o Salvador, o Jesus poderoso, aquele que vem para livrar a gente, é aquele que vai morrer por você. Ah, não, esse eu não conheço não. Negou Jesus 3 vezes. E é assim que a gente vive. A gente nega Cristo porque só aceita Jesus. Só aceita Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é cheio de poder. A gente vive buscando o que de Deus? A gente vive buscando o poder de Deus. A gente vem para cá para pegar poder de Deus para viver muito bem, obrigado. Ou a gente veio para cá para receber revelação de Deus, para poder viver pela revelação dele. Em toda atitude da gente devia ser diante do Senhor, para obter revelação do céu, para agir de forma coerente com ele. Mas a gente vem para cá para ter o poder. Vamos lá, porque é um Deus de poder. Deus vai me libertar, não é assim? Ele sabe que eu sou assim, lá na frente ele me liberta, ele é misericordioso. É assim o pensamento? O pensamento é eu me arrepender para o poder, porque o poder está no sangue, rapaz. Mas se houver arrependimento, a gente pega o poder para dizer que Deus precisa exercer o poder dele sobre mim, quando ele me dá a liberdade de continuar com ele, obedecer a ele ou não.
Eu tenho liberdade de obedecer ao Senhor? Não. A gente é livre. Aí ele me enquadra mais na frente, né? Que a morte é a misericórdia dele, para que a gente saia daquela condição. Eu sou livre, entre aspas. Diga aí. Bem assim não. Não, olha só, mas só que existe, na verdade, Deus diz o seguinte: Deus diz que Ele é, Deus diz que Ele é, eu sou Caminho, verdade e vida. Não pode ao Pai senão comigo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um caminho. Não tem, é verdade. Nesse aspecto a gente não é livre. Coletivamente a gente foi inserido no corpo. Mas o galardão é vamos dizer assim, a parte meritória, ela se dá com a dedicação. O Senhor observa a dedicação de cada um. E observa o quanto eu sou disposto pelo Senhor. Se eu não vou ser, eu não vou reinar com Ele 1000 anos. A gente precisa entender que eu não escolhi Deus, Deus me escolheu. É por isso que eu estou tentando trazer a responsabilidade de cada um, porque Ele diz que a igreja é quem faz a ligação das coisas da terra com o céu. A gente não tem noção da responsabilidade, e a gente vive uma vida frouxa, sem procurar fazer essas ligações. E o Senhor vai cobrar de quem? A gente tem falado, são 40 milhões de brasileiros crentes. Por que o Brasil se encontra como está, irmão? Porque a igreja é irrelevante, ela não tem relevância. Porque o que se prega hoje é o peito, se prega hoje assistência, se prega hoje poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Você não precisa da revelação de Deus. Tem que entender esse processo. Deus quer me dar um galardão, vai dar. Para aquele que se submete, para aquele que tem consciência dele, que busca essa consciência dele, busca esse relacionamento com ele. Irmãos, a gente tem provas individuais e coletivas. A gente tem prova individual. A nossa prova individual é nosso pleno relacionamento com o Santo. Nossa prova coletiva é o testemunho. Eu preciso dar testemunho, porque quando eu estou aqui eu tenho um problema de relacionamento. Quando eu estou em casa eu tenho um problema de relacionamento. Se houver relacionamento, porque se a gente se encontra só no domingo aqui, a gente não tem relacionamento, irmão. Relacionamento é interagir com o outro. Se eu me encontro a cada domingo aqui, isso é relacionamento? Você tem condição de me conhecer e a gente se conhecer? Onde a gente é mais provado? Pelos de casa, no relacionamento, no dia a dia, no pega para capar, como diz. Esse aí a gente é desafiado. É aí que o Senhor colocou as pessoas certinhas para qualificar a gente. Botou as pessoas certinhas para fazer a gente ter crescimento de vida. Pense que a pessoa veio atravessada para você, não. Ela veio a pessoa certa, escolhida a dedo por Deus. Olha, isso aqui. Sabe por quê? Porque foi uma escolha sua. O homem escolheu. Deus, quando tirou a mulher, tirou do próprio homem. Hoje as nossas escolhas são nossa responsabilidade.
Sabe o que é que está vendo hoje? Todo mundo quer gerar filho sem responsabilidade. Já tem mulher que só quer o sêmen, para que não tenha nenhum compromisso com você, e a responsabilidade é dela, porque a mulher assume. A mulher tem a capacidade de gerar sem um homem, cara. Gerar, que eu digo, dar continuidade naquilo que ela recebeu. A palavra entrou, ela passa a ser aquela que ela não precisa mais do homem. Antes ela precisava, porque havia uma interação, um conjunto. O homem protegia a mulher, o homem dava condição a que a mulher criasse e gerasse o filho, gerando no crescimento. Agora, quem dá o sêmen? Quem é que dá a diretriz? Sabe qual foi a Sara, o problema de Sara? Que Abraão não confiou em Deus e não deu o direcionamento correto. Ela disse: não, rapaz, pode pegar uma mulher, uma água aí, tem uma relação com ela e está resolvido. Porque a mulher resolve o problema. Você quer lançar um problema na mulher, ela vai ter 100 ansiedades. Qualquer problema que a gente joga para a mulher, o que é que acontece? Meu amigo, ela resolve de todo jeito. Muitas vezes sem direcionamento. Muitas vezes sem direcionamento. Por isso que é um casal. O homem, ele precisa gerar e assumir o filho. Ele germina e ele tem que assumir o filho, porque a responsabilidade é dele. Mas hoje ninguém quer ter responsabilidade. Por isso que os filhos hoje não querem casar. O cara com 30 anos, rapaz, 17, 18, 19 anos, era tudo casando. Quando é que o pessoal quer casar agora? 30 anos, 40 anos, e o pessoal ainda está querendo ficar na casa da mãe, rapaz. Isso é o fenômeno que está acontecendo. E a gente acha isso normal. Não, quando ele se formar. Que essa estrutura é voltada para a conformidade do presente século. A gente cria os filhos para escolher a melhor saída. A gente hoje funciona através de demanda. Qual é a demanda? Qual é a necessidade? A gente quer fazer de acordo com a necessidade. A gente não quer fazer de acordo com a revelação. A gente quer resolver de acordo com a situação que vai surgindo, com a demanda. Qual a demanda é essa? Não, estou fazendo o que é preciso, mas não age por revelação. E esse é o grande problema nosso. Quando Pedro, lá em 1 Pedro 3, ele vai dizer que a mulher como uma parte mais frágil. Sabe por que a mulher é mais frágil? Que ele diz? Ela é muito mais forte que o homem. A mulher tem uma capacidade superior à do homem. A mulher funciona em 3 estágios, 4 estágios. Ela faz 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas. A gente não, a gente é. Quando é que a mulher ela é frágil? Ela é frágil na sua capacidade de fazer. Ela faz demais. Se você der, ela faz. Então quem controla isso? Quem devia controlar isso? O homem. Porque o homem é que dá luz à mulher. E a luz, eu estou falando que é a palavra de Deus. É o sêmen, é a semente. Sabe o que é que está acontecendo hoje? Estamos gerando filho que não tem a semente no fruto. A igreja sempre aconteceu isso. Quando o cara está ele cria o filho de uma forma que o filho não dá continuidade àquilo que ele recebeu. Filhos infrutíferos. Maioria de filhos cristãos, tudo desviado. Não tem a semente em si. É um fruto de um casal que a semente é um fruto sem semente, que não vai gerar vida, né? Que a gente não enxergou.
que a luz, que o controle, entre aspas, que não é para controlar a mulher na sua capacidade, é para dar aquilo que vem através de revelação. Por isso que a gente precisa de oração. Por isso que Pedro vai dizer que deixe de haver oração entre o casal, para que não cesse as orações, porque a revelação precisa vir de Deus para que haja uma plena harmonia na casa, para que possamos gerar filhos com semente, frutos com semente. A igreja aqui, aí os irmãos preocupados com a igreja, porque está um esvaziamento, não tem comprometimento. Irmão, eu dizia, Jesus, olha, Deus pregou, tinha culto todo dia. Adão e Eva, todo dia Deus estava lá de tarde, culto todo dia, reunião todo dia, desviados. Caim e Abel do mesmo jeito. O Senhor ia lá conversar com eles no Éden, lugar protegido. Só teve que sair do Éden. É a capacidade. Qual o grande problema hoje? O grande problema nosso hoje é o encabeçamento que não está tendo. Encabeçamento em casa, encabeçamento na vida da igreja, de estar buscando o Senhor e buscando revelação para poder ser uma expressão. A gente está aqui buscando os benefícios de Deus e vai ficar como criança a vida toda, sem crescimento, reclamando de tudo, reclamando de uma cara feia. Coisa chata, os filhos da gente brigando, né? A gente não sabe quando um começa e outro termina, né? Se um fez uma cara feia, o outro fez, olha, me apelidou. Aí o outro, aí depois quando é o outro que fez com o outro. Você não sabe quando começa, o outro quando são crianças, não é assim? Muitas vezes é assim que está vivendo a vida da igreja. E não pode olhar atravessado para o outro, que o outro se magoa. E ainda diz assim, vou deixar de reunir. Vou deixar de reunir. Vou buscar outros irmãos. A gente pode fazer isso? A gente pode buscar irmão preferido? A gente tem preferência? O Senhor escolheu a gente aqui muito aleatório. E a gente está tudo aqui. Agora já estou prolongando. São os 10 já. Senhor Jesus. É isso, irmãos. Vamos encerrar. Vamos. Dá tempo de fazer grupo? Vamos fazer um grupo pelo menos. Agora, vamos fazer uma coisa. Vamos orar. Vamos ver se a gente chega em casa, pega a mulher, eu vou ver se eu pego a minha, em nome de Jesus, para orar com ela. Para orar com ela. Ela não vai orar por mim, não. Ela vai orar por ela e eu vou orar por mim. Mas isso, olha, esse problema é nosso, não é delas. Mais uma vez, ela é um útero fértil, com toda a condição de gerar a vida que a gente colocar. Por isso que a gente precisa da luz. A gente precisa ter a palavra como revelação, para poder gerar essa vida. Pode ir, vamos orar. Tu quer que eu ore? Senhor Jesus, realmente somos gratos a Ti por Tua palavra, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas revelações. Mas, Senhor, sabe a barreira que nós encontramos em nós mesmos, sabe o conflito interno que existe dentro de nós. Queremos Te servir, Senhor, queremos ser Teus, queremos alcançar a plenitude de Cristo. Para isso, Senhor, precisamos da Tua revelação e pedimos Tua revelação antes de estarmos aqui, para que sejamos plenos em expressão, em amor, em atitude. Senhor Jesus, precisamos ser esse testemunho vivo de Ti. Por isso Tua palavra precisa reverberar, precisa fazer tremer nossos corações, para que possamos ser segundo a Tua vontade, não atrás de poder,
mas de satisfazer a tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Amém. Senhor Jesus.